Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo e compartilhe o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais outras pessoas com essa mensagem. E o programa de hoje é um programa muito especial. Sabe por quê? Hoje é o programa de número 500, exatamente, hoje é o programa de número 500. Se você observar aí na descrição do vídeo, no finalzinho tem o número do programa. Então, hoje nós completamos 500 programas Reflexão e Vida Devocional. Eu estava observando, consultando aqui a nossa playlist, até porque aqui tem uma playlist com todos os programas Reflexão e Vida Devocional. Você pode inclusive acessar cada um deles, estão aí disponíveis para que você seja edificado através da palavra de Deus. O primeiro Reflexão e Vida Devocional foi ao ar no dia 1º de agosto de 2022. Então nós estamos caminhando aí para 3 anos. Daqui a pouco, se Deus permitir, nós completaremos 3 anos de Reflexão e Vida no ar. Mas era uma segunda-feira, 1º de agosto de 2022, uma segunda-feira, e o tema daquele programa foi Tudo Começa em Deus. Tudo começa em Deus. Nós começamos ali uma série de 40 dias sobre uma vida com propósito, inclusive baseado no livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, e foram 40 dias que iniciaram essa jornada do Reflexão e Vida. A ideia inicial era que fosse aqueles 40 dias e nós continuamos, e pela graça de Deus e pela bondade de Deus, hoje estamos chegando ao programa de número 500. E eu louvo a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de poder estar aqui dia após dia trazendo uma mensagem de fé e esperança. Quando o primeiro programa foi ao ar, o horário era 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, e começamos então ali o Reflexão e Vida Devocional. E eu já contei aqui, inclusive, a história do nome, do programa Reflexão e Vida, quando estava no meu primeiro ministério, lá na cidade de Gentil do Ouro. Nós começamos um programa de rádio. E no primeiro programa me veio à mente o desejo de colocar Portas Abertas, baseado numa música, inclusive, do Grupo Logos. Mas depois, assistindo a um outro programa, um programa de TV com o nome Verdade e Vida, eu então tive o insight, creio dirigido por Deus, de colocar o nome então Reflexão e Vida, porque a ideia era justamente a cada dia estar refletindo na palavra de Deus e vivendo uma vida que agrada a Deus. E o tempo se passou, tivemos a oportunidade então de entrar aqui no YouTube e através dessa rede social estar compartilhando a palavra. E quando comecei esse projeto, então, o nome já foi logo Reflexão e Vida Devocional, trazendo à memória aquele início que foi numa rádio comunitária e agora entrando para o YouTube. Então hoje nós completamos 500 programas Reflexão e Vida Devocional. A Deus seja a honra, a glória e o louvor. Eu quero aproveitar, antes de entrar na nossa reflexão de hoje, e te fazer um pedido. O programa de hoje é um programa especial. Eu quero pedir para você que coloque aqui nos comentários, quando você
teve o primeiro contato com Reflexão e Vida Devocional? Quando foi que você começou a assistir? E o que esse programa tem feito na sua vida? Qual a importância desse programa na sua vida? Eu não quero que você faça isso para me agradar, não quero que você faça simplesmente para tecer elogios. Eu quero que você faça como testemunho. Sabe por quê? Porque o objetivo de estar aqui de segunda a sexta é abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Então, se esse programa tem abençoado a sua vida, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários quando você conheceu e, principalmente, qual a importância desse programa na sua vida, tá bom? Então, coloca aí o seu testemunho, eu vou ler cada um deles e eu quero louvar a Deus, poder louvar a Deus pelo testemunho que eu vou ouvir, que eu vou ler, que você vai escrever aí nos comentários, tá bom? Então, louvado seja o nome do Senhor por esses 500 programas. Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje, né? Que alegria, que maravilha poder estar mais uma vez compartilhando a palavra. E hoje nós vamos falar de duas parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, que estão em Mateus capítulo 13, versículos 31 a 33. Mateus 13, 31 a 33. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Queridos, eu creio que Deus, na sua soberania, Ele prepara realmente todas as coisas, né? E essas duas parábolas, elas nos trazem algumas lições preciosas. E nesse dia de hoje, onde nós completamos 500 programas, eu quero dizer que essas duas parábolas, elas têm muito a ver com o que nós fazemos aqui. Nós não podemos desprezar os pequenos começos. O meu desejo, para a glória de Deus, é que esse programa alcance cada vez mais pessoas. Mas tudo começa pequeno. Talvez hoje, outro dia eu estava conversando com alguém, essa pessoa falando, olha, às vezes tem coisas tão inúteis, não é, que viralizam nas redes sociais, as pessoas postam coisas tão desnecessárias e alcançam muitas pessoas. E às vezes um programa como esse, que está compartilhando a palavra, não tem ainda um número de visualizações tão expressivo. E eu fiquei refletindo sobre isso. De fato, ainda não há um número tão expressivo de visualizações. Mas imagina, quem consegue todos os dias colocar numa sala pelo menos 50 pessoas e falar a palavra de Deus para essas 50 pessoas todos os dias? A gente tem alguns programas que tem mais visualizações, 80, 100, mas a média hoje é de 50 visualizações por programa. Alguém poderia dizer, mas é pouco, é um número muito pequeno de visualizações. Mas quem consegue todos os dias colocar 50 pessoas numa sala e compartilhar a palavra de Deus a elas? E veja, são 50 aparelhos conectados, mas isso não significa que sejam somente 50 pessoas que estão sendo alcançadas. Imagina você agora que está assistindo a esse programa nessa manhã e junto com você está aí o seu cônjuge, seus filhos, seus colegas de trabalho, outras pessoas estão com você. Imagina aquilo que a palavra tem feito no seu coração e tem gerado mudança no ambiente onde você está. Então, não são apenas 50 pessoas que estão sendo alcançadas, são 50 aparelhos que estão conectados e a partir desses 50 aparelhos, muitas outras pessoas vão sendo alcançadas. Veja, Jesus ele usa aqui dois elementos. O primeiro, ele usa a semente de mostarda. Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. E ele diz, olha, esse grão é na verdade o menor de
todas as sementes. Mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar em seus ramos. O grão de mostarda é a menor semente que os ouvintes de Jesus conheciam. E embora fosse tão pequena, aquela semente ela era resistente e dela se formava uma grande árvore. Então, nós nunca devemos desprezar os pequenos começos. De repente você está começando hoje algo na sua vida. De repente você decidiu, a partir de hoje, ler a Bíblia todos os dias e você vai começar lendo 1 ou 2 versículos. Tem pessoas que já querem começar lendo 5, 10 capítulos num dia e às vezes não dão conta. E eu quero dizer a você nessa manhã, comece pequeno. Comece lendo 1 versículo, 2 versículos, 1 capítulo, mas comece. Não deixe para amanhã, comece hoje. Olha, queridos, nessa jornada de quase 3 anos de reflexão em vida, 500 programas hoje, eu confesso a você que em alguns momentos eu pensei em desistir, até porque é dispendioso, dá trabalho fazer isso aqui. Talvez nem todo mundo valorize, talvez nem todo mundo dê a importância que deveria dar, mas veja, há uma estrutura por trás de tudo isso aqui. Há um estudo da palavra, há uma estrutura física, há um comprometimento para estar preparando os programas, estar colocando esses programas aqui de segunda a sexta-feira, trazendo uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Então, não despreze os pequenos começos, comece hoje, porque toda grande jornada começa com o primeiro passo. A semente de mostarda, por menor que ela seja, quando ela é lançada no solo, quando ela é plantada, ela cresce e se torna uma árvore. Mas se essa semente ficar guardada, ela não vai gerar nenhuma transformação. Mas quando ela é lançada, quando ela é semeada, ela germina, ela cresce, ela se torna uma grande árvore. E Jesus, ele usa também a figura do fermento. O fermento, por menor que seja a quantidade utilizada numa massa, ela sempre vai gerar algum tipo de crescimento. O Senhor diz a partir do profeta Isaías que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Olha, às vezes algumas pessoas dizem assim, não, eu fui ao culto hoje, mas eu não senti Deus falar comigo, hoje não foi para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, todas as vezes que a palavra de Deus é lida ou pregada, Deus sempre tem algo a falar conosco. Mesmo que o pregador não seja um excelente pregador, mesmo que seja um iniciante, mesmo que seja alguém que naquele momento ali se atrapalhou, ficou nervoso, todas as vezes que a palavra de Deus é lida ou pregada, Deus tem algo a nos ensinar. Deus tem algo a falar em nosso coração. E é isso que torna a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diferente de todo e qualquer outro livro. Porque o mesmo texto, o mesmo versículo da palavra, ele é lido, ele é pregado, ele é explanado e ele tem a capacidade de trazer uma lição para cada pessoa que está ouvindo. Não é por acaso que todos os dias eu cito aqui Hebreus 4:12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela nunca está atrasada, ela nunca se torna obsoleta. A palavra de Deus ela é viva. E porque ela é viva, ela é eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Então, a ideia de Jesus, quando ele usa essas duas parábolas, por certo, foi de mostrar que, embora estivesse começando aparentemente pequeno, com aquele movimento, com aqueles discípulos, se tornaria num grande divisor de águas, que era o estabelecimento do reino de Deus entre nós. Jesus não escolheu os melhores homens para se tornar os seus discípulos. Ao contrário, Jesus pegou homens brutos
para poder lapidá-los e torná-los num grande movimento de expansão do reino de Deus. Sabe, queridos, eu fico imaginando e fico observando que às vezes nós perdemos a oportunidade de fazer algo que vai abençoar a vida de outras pessoas porque achamos que não estamos preparados. E aí nós vamos procrastinando, nós vamos deixando para depois. E a gente entra numa coisa chamada obesidade intelectual. A gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai recebendo, mas nunca coloca nada em prática. Nunca executa, nunca inicia. Essa semana segunda-feira eu estava inclusive assistindo um vídeo que eu achei interessante, onde a pessoa que estava fazendo aquele vídeo, ela disse o seguinte: olha, que esse seja o último vídeo que você está assistindo. Que você coloque agora em prática, que você comece o que você precisa começar. Porque você está o tempo todo buscando conhecimento, adquirindo conhecimento, mas ainda não espalhou esse conhecimento, você ainda não tem compartilhado esse conteúdo que você tem recebido. E deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós fazemos isso. Deus tem nos dado um conteúdo, Deus tem nos dado conhecimento, Deus tem nos dado estratégias, Deus tem nos dado habilidades, capacidades, e às vezes nós nos omitimos, nós nos acovardamos, deixamos de fazer o que precisa ser feito. Imagina lá no dia 1º de agosto de 2022, uma segunda-feira, dias antes Deus havia colocado aquele desejo no meu coração de começar esse projeto, comecei. Uma estrutura mais simples, mas com a palavra de Deus, que é o suficiente. E aí Deus foi me permitindo aperfeiçoar, adquirir novos equipamentos, mas principalmente continuar compartilhando com fidelidade a palavra de Deus. Porque o mais importante é a fidelidade à palavra de Deus. Eu não estou aqui para compartilhar teoria humana, conhecimento humano, mas compartilhar a palavra de Deus. E sabe, queridos, nós precisamos viver cada dia da nossa existência cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou, realizando a missão que Ele tem colocado em nossas mãos. Às vezes nós negligenciamos, às vezes nós nos omitimos, às vezes nós nos acovardamos, mas eu quero dizer a você nessa manhã, em nome de Jesus, comece o que você precisa começar. Comece a ler a Bíblia, se esse é o desejo do seu coração. Comece a fazer diferença no seu local de trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. De repente você está querendo empreender e você está com medo, comece com o que você tem. O Cortella, ele tem uma frase interessante, ele diz que você precisa fazer o melhor com o que você tem, até que você tenha recursos melhores para fazer algo ainda melhor. Faça o melhor com aquilo que você tem. Os primeiros vídeos, ainda antes, bem antes de começar o projeto Reflexão em Vida Devocional, os primeiros vídeos eu gravava no celular. Mas eu comecei. E Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar a palavra e alcançar muitas vidas. E eu quero dizer a você nessa manhã que o Evangelho ele chegou até nós porque Deus levantou homens e mulheres que receberam esse Evangelho, viveram esse Evangelho e levaram esse Evangelho adiante. E nós precisamos também levar adiante a palavra de Deus. Nós precisamos levar a palavra de Deus adiante. Nós temos a responsabilidade de viver o Evangelho nos nossos dias e de, é claro, anunciar esse Evangelho, cumprir a grande comissão que Jesus nos deu. Quando a gente vai para Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus diz: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quando a gente vai para Mateus, Jesus diz: olha, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, observando todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então Jesus colocou diante de nós a responsabilidade de fazer o evangelho conhecido, de levar a palavra de Deus. E eu quero aplicar isso nas demais áreas da sua vida. Você precisa viver o evangelho, nós precisamos viver o evangelho. De forma que onde quer que nós estejamos, seja em casa, no trabalho, na vizinhança, na escola, na faculdade, as pessoas possam ver Deus em nós. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos aqueles que Deus tem levantado para tornar Cristo conhecido. Como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como é que você quer que os seus familiares se convertam a Cristo se você não tem vivido o Evangelho e não tem falado do Evangelho? Como é que você quer que os seus filhos conheçam a Cristo se você não tem vivido o Evangelho e não tem falado de Cristo para os seus filhos? Queridos, eu quero nessa manhã desafiá-los a começar um novo tempo na sua vida. A viver algo novo a partir de agora. A colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no seu coração. A cumprir o chamado para o qual Deus te comissionou. Cumprir esse chamado. Cumprir essa missão. A vida só faz sentido quando nós cumprimos a missão para a qual Deus nos chamou e realizamos o propósito de Deus na nossa vida. Portanto, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por tantas vidas que já foram alcançadas nesses 500 programas. Mas o meu desejo é que Deus seja gracioso e bondoso e me permita continuar compartilhando a palavra, pregando a palavra, anunciando a palavra aqui ou em qualquer outro meio de comunicação, para que Cristo seja conhecido e Deus seja glorificado através desse ou de qualquer outro projeto. Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a você que de repente está aqui desde o início. Se tiver alguém aqui desde o primeiro programa, se tiver alguém aqui que assistiu o primeiro programa lá no dia 1º de agosto de 2022, coloca aí nos comentários que você assistiu o primeiro programa. E como eu pedi lá no início, coloca o seu testemunho. O que é que esse programa tem representado na sua vida? Para a glória de Deus, o que é que esse programa tem representado na sua vida? E se de repente você está aqui hoje pela primeira vez e esse programa também abençoou a sua vida, coloca aí nos comentários. Eu vou mais tarde estar lendo esses comentários e glorificando a Deus por aquilo que Deus tem feito através desse programa, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado aqui, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço para você, para sua casa, para sua família. Compartilhe o link desse programa, esse programa hoje muito especial. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.